RG Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a cerimônia de formatura da primeira turma de conciliadores e mediadores de Campinas. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta cerimônia o primeiro vice-presidente desta Câmara Municipal e paraninfo da primeira turma, vereador Luiz Henrique Cirilo. Convidamos também o desembargador Vandercy Álvares, ex-coordenador do NUPEMEC. Representando o atual coordenador do NUPEMEC, desembargador José Roberto Neves Amorim, convidamos a desembargadora Lígia Bisogni. Convidamos agora a diretora executiva e coordenadora de cursos da Mediata, senhora Jussara Rodrigues Sartini. O coordenador do Sejusc de Montemor, juiz de primeiro grau, doutor Rafael Flores. Representando o presidente da OAB Campinas, Daniel Blixten, convidamos Rafael Jorge Thanos. Se encontram aqui à frente os professores da primeira turma. São eles Cristiane Sabino Espina, Geralda Beatriz Dorigatti Borges, Raimunda da Paz, Gisele Golfeto Maia, a Sueli Campagnoni Zózoro está ali em cima. E convidamos agora o orador da turma, José Jorge Thanos. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente cerimônia de formatura da primeira turma de conciliação de mediadores e conciliadores da cidade de Campinas. Eu convido a todos os presentes para que se levantem para que possamos acompanhar a execução do hino nacional e do hino da cidade de Campinas.
Nós agradecemos as presenças do diretor da Associação dos Advogados de Campinas, Gustavo Paviotti, e do senhor João Lage, que representa neste ato a deputada estadual Célia Leão. Passamos inicialmente a palavra ao senhor Rafael Jorge Thanos, que representa a OAB Campinas. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Falo em nome do Dr. Daniel Blickstein, presidente da terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou presidente, nomeado também por ele, da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. É um prazer estar aqui hoje para celebrar essa formatura de novos conciliadores que tanto precisamos. Hoje vivemos uma sociedade muito voltada ao litígio, quando deveria mais se voltar à conciliação. Temos os nossos magistrados, juízes, desembargadores, os quais saúdo em nome da Ordem dos Advogados. É um prazer estar aqui juntamente com vocês, o nosso vereador, também advogado, doutor Cirilo, a Jussara, pelo excelente trabalho. Gostaria de cumprimentar o doutor Gustavo Paviotti, também representante e atuante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Guilherme Cirilo, doutor Gabriel Aparecido de Oliveira. É um prazer estar aqui nessa celebração e que hoje seja um marco para Campinas, para que novos formandos surjam e que nós possamos, com o tempo, solidificar esse trabalho de conciliar, de dialogar e de movimentar com progresso, como o nosso hino municipal tanto aclama: progresso, ordem e muita conciliação, tranquilidade, paz social. É isso que, em nome do Dr. Daniel Blickstein, desejo a todos e agradeço pela palavra concedida. Um abraço, boa noite. Passamos a palavra, neste momento, à desembargadora Lígia Bisogni. Senhores e senhoras, meu cordial boa noite. Eu me sinto extremamente honrada de aqui comparecer nesta casa, esta casa que, afinal de contas, me deu o título de cidadã campineira, e como cidadã campineira adotada, eu me sinto mais do que legitimada de falar como uma filha de Campinas. Eu, também honrada com a indicação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para esta cerimônia, eu, primeiramente, cumprimento autoridades presentes, peço vênia para realçar a figura do meu colega, amigo e desembargador, Dr. Wandercy Alves, que é um dos maiores empreendedores e criadores do Núcleo Permanente de Conciliação e Mediação, e foi pelas mãos dele que eu fui para esse núcleo. E através, ou por ele, eu fiz parte, e agora, aqui representando o atual coordenador, Dr. José Roberto Neves Amorim, também desembargador, que abraçou, assim como o Dr. Wandercy, nós abraçamos esse meio, ou esses meios alternativos tão importantes para a nossa sociedade. Eu cumprimento aos membros do Legislativo, na pessoa do vereador, vice-presidente, Luiz Henrique Cirilo, por esta cerimônia, por esta solenidade, o que mostra que a Casa, o parlamentar e a Casa Legislativa da nossa cidade acompanha o desenvolvimento daquilo que nós pretendemos para a nossa justiça. Com o mesmo entusiasmo, eu não poderia deixar de agradecer
a presença do Dr. Rafael Flores, que magistrado de primeiro grau, magistrado de primeira instância, é aquele que primeiro abre a porta para receber as pretensões, para ouvir os conflitos, isso depois de passar, como sempre, pela mão ou pelas mãos da classe laboriosa também dos advogados. Nós tivemos aqui agora, há pouco, um jovem advogado da Comissão do Idoso, e isso não é nem um pouco paradoxal, ao contrário, isto mostra cada vez mais que nós temos que viajar em todos os setores, em todos os segmentos e acreditar na nossa juventude. Então, eu também cumprimento o Dr. Thanos pelas palavras, pela representatividade da Ordem dos Advogados, e deixo aqui, evidentemente, a minha presença é com um objetivo, cumprimentar os formandos e formandas, e eu me sinto tão feliz de ver alunos meus, alunas minhas aqui nesta casa. Eu digo ex-alunos, aqueles que eu tenho, a exemplo da Ana Maria Thanos, que já me abraçou, a exemplo de um formando, meu querido Martinez, ao lado da doutora Ana Helena também, advogados que me emocionam, advogados que eu digo, que bom que eu posso citá-los no meu currículo. Então, eu hoje me sinto mais do que em casa. Eu me sinto tal como eu me sentia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, quando recebia essa garotada. E eu também, posso dizer, era bem mais jovem. Pois bem, eu vou aqui retratar, para representar esse momento e a importância desses meios alternativos, a mediação e a conciliação, que exige técnica, que exige capacitação. Na data de ontem, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini, levantou o seguinte ponto: o quanto importante é, na construção de sociedades mais justas, a observância de valores, valores que estão esculpidos no preâmbulo da nossa Constituição: liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Pois bem, a justiça, o poder judiciário, tem envidado esforços, e muitos esforços, na realização desses valores. Prova maior é o comprometimento que temos com a solução pacífica dessas controvérsias e a luta por aprovação de legislação que remunera os conciliadores e mediadores. Então, senhores formandos, senhoras formandas, o trabalho voluntário, a dedicação que os senhores estão tendo para com a sociedade, certamente, a partir de 23 de abril, foi sancionada a Lei 15.804 de 2015, que vai remunerar, evidentemente, uma remuneração ainda módica, mas que contempla horas de trabalho do conciliador e do mediador. E esta lei foi elaborada, o projeto foi elaborado pelo próprio Poder Judiciário, por pessoas do Judiciário que levaram à Assembleia Legislativa Paulista, e tivemos a figura de um promotor que é deputado estadual, o deputado Fernando Capês, que encampou, assim como nós estamos agora, vendo a figura do vereador Henrique Cirilo aqui, batalhando e prestigiando a presença de formandos nessa cerimônia. Então, eu quero dizer para vocês que, rapidamente, sem dúvida, que esse trabalho dos senhores, com técnica, com capacitação, tem que ser, sim, difundido, tem que ser levado
para outras fronteiras. E a porta primeira é a do advogado. É o advogado quem recepciona aquele conflito, aquela controvérsia, e ele tem que aprender a lidar com isso e trabalhar com a conciliação e ser remunerado também, porque a Lei Áurea já ficou. A Lei Áurea já nós temos, ninguém mais deve ser escravo no trabalho. Nós precisamos sim ter dignidade e uma remuneração digna. E o advogado tem esse nicho na sociedade para que ele possa desenvolver um outro segmento, a não salvo aquela beligerância que nós estávamos acostumados, né? Do advogado guerreiro, do advogado combativo, do advogado que briga, esse é o advogado bom. Não. O advogado que proporciona a paz, o advogado que acerta o conflito, o advogado que permite que as partes conversem, assim como esse magistrado e esta desembargadora que também promove conciliações no gabinete, eu posso, com firmeza e legitimidade, realmente dizer: esses meios não vieram para desafogar o judiciário, eles vieram para pacificar na sociedade e estimular o diálogo, a conversa, o pedir desculpas, a humildade e a sabedoria. Por isso que nós precisamos dos senhores e das senhoras. Me sinto extremamente lisonjeada de estar com vocês aqui, neste momento. Pois bem, para finalizar, em todos os nossos ofícios do Núcleo Permanente de Conciliação, que lá o Dr. Vandercy já nos ensinou, eu devo deixar esta mensagem, que não é um sonho, sonho que é possível. Devemos, e os senhores e as senhoras formandos de hoje, devem promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Isso é Nelson Mandela. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o desembargador Vandercy Álvares. Boa noite a todos. Na pessoa do Dr. Henrique Cirilo, vice-presidente desta casa, eu gostaria de deixar o meu abraço, a minha saudação aos funcionários do Poder Legislativo, aos funcionários do Poder Executivo desta cidade obreira de Campinas. Na pessoa da desembargadora e minha colega Lígia Bisoni e do juiz Dr. Rafael Flores de Montemor, eu gostaria de saudar a todos os nossos funcionários laboriosos do Poder Judiciário, os mediadores, os conciliadores, na pessoa do Dr. Rafael Thanos, que representa a OAB, eu gostaria de render as minhas homenagens a todos os advogados de Campinas e também ao povo campineiro. Na pessoa da doutora Jussara, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos formandos, que ora recebem o título de capacitação dessa missão de paz. Nada é mais irresistível do que a força de uma ideia cujo tempo chegou. E essa ideia é a mediação, e o tempo é hoje. Eu não pensei fosse vivenciar, dos meus 54 anos de função pública, 12 da advocacia, 12 de cartório, 5 da advocacia e hoje 37 de juiz, um momento histórico tão feliz como esse de hoje. É o momento em que se perpetua a mediação.
É o momento em que a mediação tem um regramento especial no novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em fevereiro de 2016. É um momento em que nós temos a lei de mediação sendo aprovada no Congresso Nacional, ao lado da lei de arbitragem. É um momento em que nós temos, como disse a desembargadora Lígia, a possibilidade de aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo, graças ao deputado Fernando Capês, capitaneado por ele, a nossa remuneração dos mediadores. Eu sou um homem dos sonhos realizados. E hoje, ainda mais. Por quê? Porque eu vejo, depois de 5 anos, da Resolução 125 do CNJ, que implantou exatamente a mediação de uma forma de regramento dentro do nosso país, e de uma forma pacificadora, eu vejo exatamente essas 3 leis se surgirem e darem ensejo exatamente àquilo que eu não pensei fosse vivenciar em tão curto espaço de tempo. Eu estava presente exatamente numa das minhas idas a Portugal, e estava exatamente no Porto, e eu percebi que hoje nós temos resultados melhores do que 10, 20 anos de implantação de mediação dos outros países por onde visitei. Então, isso é com muita felicidade que eu digo hoje, e digo isso hoje, que eu sou um homem dos sonhos realizados. O doutor Rafael Flores me trouxe exatamente algumas notícias da implantação do Sejusc em Montemor, dos resultados positivos que ele tem no campo da família, no campo civil, no pré-processual principalmente. Isso me trouxe muita alegria. Lá, estando no Porto, eu tenho sempre me servido de um motorista de táxi, que é o seu Jorge. E o seu Jorge, numa das conversas que eu tive com ele indo para a Universidade Católica do Porto, ele me diz o seguinte: doutor Vandercy, eu tenho um vizinho que tem orgulho de dizer que ele foi réu, numa sessão de mediação, que em 45 minutos foi resolvido o problema, e ele tem vergonha de dizer que ele é autor numa ação que está correndo há 10 anos e ainda não tem decisão. Essa mentalidade é que eu gostaria que nós tivéssemos. A mentalidade exatamente da mediação, a mentalidade da paz. Essa mentalidade nós estamos adquirindo, graças a essa difusão, graças a esse boca a boca, em torno dessa pacificação, em torno dessa medida de paz. Eu tive a oportunidade de ser um dos pioneiros no Tribunal de Justiça de São Paulo, da mediação já nos idos de 2002, 2003, e já praticava antes disso. Mas eu tive uma felicidade muito grande quando resolvi fazer uma conciliação e uma mediação em 2005, de Guaratinguetá, um caso de Guaratinguetá, uma mãe movendo uma ação de despejo contra um filho. Isso me chamou a atenção da minha equipe de trabalho, da minha equipe exatamente de gabinete, porque não é comum uma mãe mover uma ação de despejo contra um filho. E conversei com o doutor Antônio Ferri pelo telefone, que era advogado da mãe, e ele me disse: doutor Vandercy, minha cliente não pode ir a São Paulo no seu gabinete para fazer essa mediação, porque, na verdade, ela tem 81 anos, ela tem medo exatamente desse trânsito louco de São Paulo, ela tem medo de ser assaltada aí em São Paulo. Caiu minha ficha. Por que eu não vou até Guaratinguetá? Peguei o carro do tribunal, marquei uma sessão de mediação, depois de ouvir os 2 advogados, e nessa sessão de mediação compareci com 3, 4 horas de antecedência, porque sabia que existia alguma coisa além daquele processo de despejo. Havia um inventário, que já estava correndo há mais de 4 anos, havia também uma ação de prestação de contas de 2 filhos contra a mãe, dizendo: mãe, a senhora está querendo receber os aluguéis do meu prédio onde eu ocupo, que é do espólio. Na parte de baixo era um supermercado, na parte de cima a residência dele. Mas a senhora não está prestando contas também dos outros imóveis que a senhora está recebendo aluguéis e tem que prestar conta para nós herdeiros. Uma ação de prestação de contas, um inventário e uma ação de despejo por falta de pagamento.
Depois de 6 horas, comecei às 3 horas da tarde, terminei às 9 horas, eles chegaram a um acordo por si próprios. A mãe, aspas, renunciou exatamente à ameação e ficou com o usufruto daqueles imóveis. Naquela ação de despejo, a mãe reconheceu que o filho introduziu benfeitorias que compensavam com os aluguéis e desistiu da ação de despejo. E naquela ação de prestação de contas, aqueles 2 filhos desistiram da prestação de contas contra a mãe depois dessa composição patrimonial. Mas o que me trouxe mais alegria de alma, alegria de coração, foi quando 15 dias depois o Dr. Antônio Ferri me telefona e diz o seguinte: Dr. Vandercy, a minha cliente, a mãe, vai conhecer o neto de 4 anos que ainda não conhece. Isso é mediação. Muito obrigado. Com a palavra, o paraninfo da turma, vereador Luiz Henrique Cirilo. Quero inicialmente cumprimentar o desembargador Valdecir Alves, que, com suas palavras, demonstra com uma clareza, com uma precisão, que sua história na magistratura deve se confundir com a mediação e a conciliação no Poder Judiciário. Foi o segundo coordenador do Núcleo Permanente do Método Me ajude, Thanos. De mediação do TJ. Muito embora aqui esteja uma outra denominação, mas o mais importante, foi o segundo coordenador do NIPOMEC. Mas, antes mesmo da criação do SEJUSC, o desembargador Valdecir já sonhava com a possibilidade de se implantar, num futuro não muito distante, a possibilidade da mediação e da conciliação dentro da Justiça Paulista. Razão pela qual, desembargador Valdecir, quero cumprimentá-lo de uma maneira diferenciada, porque o senhor fez com que o sonho se tornasse realidade. Quero fazer um cumprimento diferenciado nesse momento à professora Lígia Bisonho, desembargadora do Tribunal de Justiça, e também, nesse momento, representando o desembargador José Roberto Neves Amorim, coordenador do NIPOMEC do Tribunal de Justiça. A professora Lígia, ela, durante muitos anos, de acordo até com a sua fala, emprestou seus conhecimentos como advogada na OAB, razão pela qual foi guinada ao cargo, à indicação de desembargadora, e hoje, com muito orgulho, desembargadora, Vossa Excelência nos representa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Rafael Flores, juiz de primeiro grau, mas, mais do que isso, também tem esse dom e hoje exerce, com muito brilhantismo, a coordenadoria do SEJUSC, da nossa vizinha cidade de Montemor. Dr. Rafael Jorge Thanos, um amigo especial e um amigo diferenciado. E é o sinal dos tempos que eu estou ficando velho, viu, Thanos? Rafael, fui amigo de faculdade do seu pai e da sua mãe, Ana Maria. E hoje vejo presidindo uma sessão e me lembro de quando você nasceu. Então, é sinal de que as coisas estão evoluindo. E chega-se o momento de se refletir um pouco mais se nós não precisamos continuar dando oportunidades para esses brilhantes jovens que compõem a advocacia do Estado de São Paulo, em especial a advocacia campineira. E, Rafael, eu quero só pedir um parênteses,
que nesse momento você representa os advogados da cidade de Campinas. Você representa o presidente da nossa instituição, Dr. Daniel Brickstein, mas quero te pedir licença para cumprimentar, que vejo muitos aqui, as advogadas e os advogados presentes da nossa cidade. E eu quero cumprimentar a professora Jussara Rodrigues Sartini, diretora e coordenadora de cursos Mediata. A professora Jussara, ela é uma mulher que tem um propósito de, através de cursos preparatórios, formar, qualificar cidadãos. E, por diversas vezes, eu fiz algumas ligações à professora Jussara, e ela foi, com muita delicadeza, com muito respeito, me dando todas as informações necessárias, professora, para que pudesse essa solenidade ocorrer. Mas, em todos os momentos, eu senti um amor, um carinho por todo esse projeto que a senhora desenvolve no curso Mediata. Então, com isso, eu quero cumprimentá-la e cumprimentar toda a direção da entidade. Eu quero fazer um cumprimento para as professoras. Eu quero fazer um cumprimento para a Cristiane, professora Cristiane, para a professora Gisele, para a professora Raimunda e para a professora Beatriz. Nome de professor você não pode esquecer. E eu quero fazer um cumprimento também ao Thanos. O Thanos, ele exerce aqui uma tripla função. Ele é professor, ele é formando e também o orador da turma. Se tivesse mais alguma coisa, talvez o Thanos se habilitaria. Vocês observaram que, no início, eu me esqueci de tentar dar o nome do Sejusc. Mas, na verdade, eu tenho que confessar a vocês, esse espaço, essa tribuna, eu tenho uma certa familiaridade. Essa mesa também, afinal, eu tenho ocupado a vice-presidência e, em ocasiões remotas, o presidente, em razão de atividades outras, tem me delegado a função de presidir algumas sessões. Mas eu confesso que hoje é um momento diferenciado. Participar de uma solenidade como essa e ser paraninfo, muito embora eu já tenha ocupado essa tribuna por diversas vezes, deixa, para mim, um evento diferente. Razão pela qual eu quero fazer um cumprimento todo especial aos pais dos formandos, aos cônjuges, aos filhos, aos irmãos, aos parentes, mas, principalmente, a vocês formandos, que tiveram a força de vontade de participar de um curso de preparação para que pudessem ficar qualificados para fazer, como foi muito bem dito pelos que me antecederam, a conciliação e a mediação. Quando eu tomei conhecimento e quando eu fui convidado para ser o paraninfo, eu tenho que confessar que fiquei muito feliz e emocionado. E é extremamente honrado para mim participar de uma solenidade única e especial como essa. Desde o início da civilização, e aí nós podemos falar de período primitivo, passando posteriormente, no século XVIII, pelo período humanitário. E se, no futuro, analisarem o período que nós estamos vivendo, provavelmente vão falar que nós estamos vivendo no período científico. Em todos os períodos que forem feitas as análises, vão se constatar que os conflitos sempre existiram. E, provavelmente, desembargador Valdecir, provavelmente os conflitos não desaparecerão. Mas cabe a todos nós fazermos a nossa parte. Apesar de estarmos vivendo em pleno século XXI, onde a tecnologia apresenta progressos alarmantes, onde o homem interage simultaneamente com a máquina, observamos que, ao analisar o homem interagindo com outro ser da mesma espécie, nota-se que não nos distanciamos ainda muito do período primitivo, na medida em que o homem não vê limites na busca de seus objetivos. Os conflitos estão por toda parte, seja de natureza pessoal, familiar, profissional e mesmo social. E, em todas as situações, discutem-se direitos e deveres. E, prevalecendo o impasse, cabe ao judiciário para dirimi-los. Porém, as demandas conflituosas são tantas que o Poder Judiciário fica assoberbado
e dependente de alternativas legais para ajudar na equação de demandas e soluções. Nesse sentido, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, CEJUSC, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, composta por membros do Tribunal de Justiça e por mediadores e conciliadores. Destaco que essa função do mediador é milenar, pois tem o objetivo de dirimir conflitos, incluindo a figura de um terceiro entendido como imparcial que atue facilitando o diálogo. A partir de hoje, vocês estão aptos a exercer, na plenitude profissional, a dádiva de buscar o entendimento, a compreensão, a conciliação e a mediação entre as partes. Confesso que não tenho habilitação técnica, como os senhores, de mediador, mas, como advogado, sempre procurei, no exercício e nas prerrogativas da minha profissão, exercer com muito amor, com muito afinco, tudo o que me foi confiado. E, como bem disse a professora Lígia, intermediando e tentando pacificamente resolver as questões. Estimados formandos, dizem que conselho só se dá a quem pede. E se vocês me convidaram para Paraninfo, sou tentado a acreditar que tenho licença para dar alguns. O primeiro conselho: não paute sua vida e sua carreira pelo dinheiro. Seja obcecado em tentar realizar e o dinheiro virá como consequência. A realização de um trabalho traz satisfação incomensurável e, por consequência, momentos mágicos e inesquecíveis. É sábio recordar que Beethoven não passou 4 anos na composição da Quinta Sinfonia por dinheiro. Tampouco Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. A propósito, eu quero lembrar um diálogo da freira americana cuidando de leprosos no Pacífico com um milionário texano. O milionário, vendo-a tratar daqueles leprosos, disse: freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu: eu também não, meu filho. Quero consignar que eu não estou fazendo qualquer apologia à pobreza, ao trabalho sem remuneração. Ao contrário, fiquei extremamente lisonjeado e feliz quando a desembargadora Lígia fez menção à lei sancionada pelo governador Alckmin, que faz, por hora, uma singela remuneração. Digo apenas que pensar em realizar tem trazido mais fortuna do que pensar na própria fortuna. Então eu pergunto: sua carreira será construída apenas pensando no dinheiro? O segundo conselho: pense no país. Hoje, nosso país está mergulhado numa profunda crise moral e ética, onde os valores familiares, sociais, políticos e empresariais se sucumbiram. Ainda somos considerados, por muitos, como o país dos espertalhões. Mas será que somos espertos mesmos? Será que a lei de Gerson, muito falada na década de 70, ainda está em uso nos dias atuais? Claro que para cada uma dessas perguntas podemos encontrar a resposta que melhor nos convém. Mas é indiscutível que precisamos melhorar e muito, e com isso mudar conceitos, posições, ideias, objetivando no futuro não sermos mais apenas o país do futebol, do carnaval, e sim uma nação que desenvolva, no interior de cada indivíduo, a essência do lema Ordem e Progresso. Então eu pergunto: que país você pretende deixar para a próxima geração? Meu terceiro conselho vem de uma reflexão do Evangelho da primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo o que fizerem no exercício da mediação e da conciliação, façam com amor. Tentem fazer de cada audiência como se fosse a última. Objetivando resolver da melhor maneira para as partes,
sempre lembrando da imparcialidade, e que quanto menos aparecerem, serão mais lembrados. Tem uma frase atribuída a Albert Camus que diz: se o homem falha ao conciliar a justiça e a liberdade, então ele falha em tudo. Então eu pergunto, sua atuação profissional será pautada pela imparcialidade? Eu pensei em várias maneiras de terminar a minha fala. E na medida em que eu redigia esse singelo, mas verdadeiro discurso, eu me lembrei de uma história que eu ouvi na minha infância, mas eu acho que retrata com muita fidelidade o momento de hoje. Evidentemente que eu quero me dirigir, professoras, formandos, pais, familiares, autoridades que compõem a mesa, principalmente aquelas pessoas que têm sensibilidade, aquelas pessoas que estão abrindo o coração diante da importância desta noite. Diz a história que havia na antiga Grécia um sábio que todas as perguntas, enigmas, charadas que lhe fosse perguntado, ele respondia. Nada, absolutamente nada que lhe fosse perguntado ficava sem a correta resposta. Para não ser diferente, um grupo de jovens resolveu desafiá-lo. E eles traçaram um plano. Eles colocariam um pássaro entre a mão e perguntariam ao sábio se aquele pássaro estaria vivo ou morto. Se o sábio respondesse que aquele pássaro estava morto, ele abriria a mão e o pássaro, vivo, voaria. Porém, se ele respondesse que o pássaro estava vivo, com o polegar, ele destroncaria o pescoço daquela ave e, ao abrir a mão, o pássaro cairia morto. Em qualquer das situações, Thanos, em qualquer das situações, naquele dia, o sábio seria desmascarado. Pela primeira vez, o sábio iria errar na resposta. E assim ocorreu. Reuniram várias pessoas na praça. E um jovem se aproximou do sábio e perguntou se aquele pássaro estava vivo ou morto. O sábio olhou no fundo dos olhos daquele rapaz e respondeu que o futuro daquela ave estava em suas mãos. Por que eu faço essa comparação e por que eu trago essa história para os dias de hoje? É indiscutível a importância do mediador. É indiscutível a importância do conciliador. E é importante deixar consignado para nós, pelo que foi dito pelos membros do Poder Judiciário, pelo que foi dito pelo representante da OAB, pelo que é dito por este paraninfo, e porque espera toda a nossa sociedade, que vocês terão o poder de fazer a diferença. O futuro de muitas causas, seja de ordem familiar, seja de ordem social, estará na mão de vocês. Para finalizar, eu recomendo a todos os meus afiliados, faça, erre, tente, falhe, lute, mas, por favor, não jogue fora, se acomodando, a extraordinária oportunidade de realizar. Sejam profissionais exemplares. E eu não tenho dúvida, vocês farão a diferença. Por 65 vezes. São 65 formandos, professora? Eu digo muito obrigado. Passamos a palavra, neste momento, à diretora executiva e coordenadora de cursos da Mediata, Jussara Rodrigues Sartini. Bom, o que falar, né? Só que eu tenho que agradecer a todos vocês, queridos alunos e companheiros agora da mediação, agradecer a todos os membros da mesa por estar aqui, o doutor Rafael, doutora Lígia, doutor Vandercy, que é um companheiro de longa data e o primeiro mestre da Mediata aqui em Campinas.
ao doutor Cirilo, que muito gentilmente aceitou e comprou a nossa causa, como o deputado Fernando Capês também o fez. A doutora Beatriz, nossa mestra e companheira, e que um dia estava lá em casa, venha, traga o curso para Campinas, e tudo começou assim. Eu só posso agradecer e gostaria que todas as mestras subissem aqui comigo, porque isso é o resultado de uma coisa sonhada, trabalhada e batalhada, muito batalhada no dia a dia, e que não se faz sozinho. Se não fosse pela ajuda delas, eu não estaria aqui hoje. Por favor, subam. Doutor Thanos também, porque também deu aula na Mediata e dá aula. E falar um pouquinho assim, que há 11 anos atrás, quando eu tomei conhecimento da mediação, né, lá atrás, eu jamais imaginaria que hoje estaria aqui recebendo e entregando certificados para todos esses alunos muito queridos, e que é um sonho realizado, é uma batalha de muitos anos, que quando eu fui para o setor experimental do João Mendes Júnior fazer mediação, jamais imaginava que tudo ia acontecer como aconteceu e como está hoje, né? Hoje as coisas, a gente já é mais ou menos conhecido, os advogados já não brigam tanto conosco nas audiências, todo mundo sabe muito bem disso, né? E só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada e vamos fazer muitas audiências e ajudar todos que precisem. E com a palavra agora, o orador da turma, professor José Jorge Thanos. Muito bem, meus caros, caríssimos, que privilégio estar aqui representando a todos os alunos, aos 65 alunos do nosso curso. Um privilégio. Privilégio maior estar nessa tribuna, e eu prometi sempre repetir isso, toda vez que viesse a essa casa, meu caríssimo vereador, amigo, companheiro de longas jornadas e lutas, prometi sempre homenagear o nosso saudoso Biléu Soares. Eu sei que a história do Biléu não está ligada a muitos de vocês, a uma minoria talvez, mas o Biléu Soares, vereador dessa casa, ele foi um homem honrado e que sempre trazia seus discursos preparadíssimos para expor um pensamento lógico, um pensamento humanitário, um pensamento cidadão. Então, eu pediria, em sinal de saudade, aplausos para esse vereador que não está mais entre nós. Mas que ainda nos inspira. Eu quero pedir, então, venha à mesa, quero cumprimentar o vereador Luiz Henrique Cirilo. Como eu já disse, eu sou suspeito para falar do Cirilo, porque ele também tem feito da sua atividade algo honrado, né? Honrado num país hoje que
carece de tantas coisas, principalmente de honradez. Né? Então, eu agradeço estar aqui. Você sabe muito bem como nos ligamos durante esses anos todos. A professora Lígia, sempre professora Lígia, a nossa desembargadora, que muito honra a toda a cidade, né? Ao Estado, não há dúvida alguma, com seus votos e com a sua presença marcante no Tribunal de Justiça, mas ela marcou a história de alunos, a história, inclusive, de minha mulher presente, da Fernanda, que está ali, de advogados que fizeram por também merecer os seus ensinamentos. Né? Doutor Rafael, me permita, o desembargador Vandercy, cumprimentar o doutor Rafael, que eu conheci num litígio, diga-se de passagem, juiz de Montemor. Nos conhecemos numa ferrenha discórdia, e o doutor Rafael foi de uma presença que lhe dá a certeza, nos dá a certeza de que ele está também fazendo pela conciliação algo que na prática comigo fez. Aliás, nos inspirou, e eu uso essa tribuna para expor o verdadeiro sentimento que o doutor Rafael acabou por gerar na nossa família. Eu tenho uma família de advogados, né? E a família inteira é muito grata a ele, juiz de primeiro grau de Montemor, que, quem sabe, um dia venha para a cidade, para a nossa cidade. Quero cumprimentar o desembargador Vandercy Álvares, porque meu velho pai foi daquela casa e deu sua vida num sacerdócio que a magistratura exige de todos vocês. E o doutor Vandercy foi um desses contemporâneos, embora bem mais jovem, e ele sabe muito bem que já nos anos 70, alguns juízes, e eu posso ter a convicção de que meu pai fazia parte desse grupo, já atuava no sentido de buscar a conciliação antes de simplesmente aplicar a lei, a dura letra da lei ao caso concreto. O desembargador, Sua Excelência, o desembargador Vandercy Álvares é desse grupo que continua atuante, né, e um defensor de algo que realmente a sociedade precisa, né, precisa, a solução a pacificação social. Quero cumprimentar a minha professora, diretora da Mediata, em nome dela, as minhas professoras. Eu tive a sorte de poder até colaborar com a minha turma de sábado, né? Nós tivemos lá a possibilidade de ministrar nossa visão do novo Código de Processo Civil. Então, para mim foi uma experiência que vocês me honraram muito, confiando nas nossas posições, ainda rudimentares, elementares, de um código de mais de mil artigos, que ainda é uma promessa. A partir de março desse ano, vamos saber se ele vai cumprir com as promessas que faz. Meu filho Rafael, meu Deus do céu, eu não posso, eu serei serei tendencioso em, enfim, agradecer a presença do meu filho. Eu não sabia que ele estaria aqui, né? Surpresas também acontecem na família de advogados. Meu filho Rafael, ele me inspira muito, porque foi até o doutor Daniel Blickenstein e sugeriu a criação de uma comissão que a cidade não possuía, a Comissão do Idoso, né, de proteção ao idoso. Então, eu acredito que ele seja a minha inspiração, não tenha dúvida, mas os meus cabelos brancos devem ter também inspirado a que ele tomasse essa atitude. Então, eu agradeço aqui ao presidente da OAB, doutor Daniel Blickenstein, pela possibilidade de tê-lo à mesa. Eu, no início, fui convidado também para compor a mesa, mas preferi estar com as minhas professoras, que foram fundamentais na nossa formação. Espero que Sua Excelência Cirilo não se sinta aí ofendido pela minha posição. Tá bem? Eu agradeço. Bem, eu fiz um pequeno discurso, né?
Eu não comecei ainda, viu? Né? Vai ser rápido, tá? Mas eu acho que é necessário, sem dúvida alguma, que nós marquemos alguns aspectos importantes desse momento, né? Eu digo que é dia de imperativa importância para o Poder Judiciário, principalmente data marcante, Excelências, para a sociedade campineira. Nós somos a primeira turma formada, né, com o aval do Tribunal de Justiça. Isso, como já foi dito nessa tribuna, é histórico para a cidade, histórico para os advogados, histórico para o Poder Judiciário. Isso é um momento marcante que não podemos deixar como uma mera formatura, né? Quem diria? O Cirilo, agora, me perdoe chamá-lo com esta intimidade que tenho com ele, é meu padrinho. Padrinho, que significa paizinho. É o paraninfo da nossa turma. Então, ele me perguntava, Tano, você tem tantas coisas, você faz tantas coisas, né? E eu reservei essa a ele. Mas agora a responsabilidade é sua, caríssimo vereador, porque o senhor é padrinho de todos nós, inclusive o meu. Muito bem. Já foi dito pelo desembargador Vandercy Álvares que as mediações e conciliações tiveram como fundamento a decisão 125 do CNJ e também, isso nós temos que realçar, acontecem essas mediações por convicção, não só pelo império da lei, das normas, pela imposição da norma, mas por convicção de pessoas que compõem os tribunais e que acreditam na conciliação. Nós, nesse momento, não poderíamos deixar de homenagear as nossas professoras, né? Porque elas pacientemente estiveram conosco. Eu peço uma salva de palmas às nossas caríssimas professoras. Que, num trabalho voluntário, lembrem-se, a alvissareira novidade apresentada pela doutora Lígia, né? E eu percebo que eu estou ficando velho, porque o Capês eu vi crescer. Hoje é um deputado, membro do Ministério Público. Pelas mãos do deputado Fernando Capês, nós temos hoje o reconhecimento, não é o pagamento, é o reconhecimento de que a atividade de conciliação não é uma atividade amadora. Porque no Brasil, quando não se remunera, se tem no esporte, né, o atleta amador. Agora não. Agora é lei. Seremos remunerados. E isso nos qualifica, como já dissemos, inclusive, em nossos encontros, porque o novo Código de Processo Civil reconhece a atividade como auxiliar da justiça, que são os mediadores e conciliadores. Isso é algo importantíssimo. A letra da lei é clara, pois antes eram apenas voluntários que se entregavam de corpo e alma por um objetivo maior, o objetivo de fazer com que a paz social prevalecesse. Como é difícil isso. Eu conheci esse curso por meio de um programa de rádio que apresento diariamente, tenho que fazer minha propaganda também, né, e entrevistei o desembargador Vandercy divulgando esse curso. Foi então que, na militância há 30 anos da advocacia, percebi que eu precisava fazer o curso de mediação. Então, por meio da entrevista que me foi concedida, vi a importância de tal formação para o advogado, inclusive, né? Para o advogado, não só para os leigos que compõem essa atividade, mas para o advogado, importantíssima. E espero agora ser inspiração para meus filhos. Eu, sem a minha mulher, não conseguiria fazer esse curso,
porque ela me inspirava. Foi um curso intenso, as turmas de sábado, né? As minhas, sem uniforme eu não estava reconhecendo, né? A guarda municipal representada, né? Os colegas ali representados, né? E eu realmente, sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde, durante aquele período, se não tivesse o empurrão da minha mulher, eu teria desistido, não só o empurrão da minha mulher, mas a qualidade das aulas. Então, eu tinha 2 elementos. A idade querendo que eu ficasse em casa, né? Então, a minha mulher me empurrava, e a outra, a qualidade do curso, que realmente foi amadurecendo dia a dia, e mostrando como é complexa a conciliação e mediação, né? Como é difícil. Muitos de nós, à época, questionávamos se haveria ou não nos procedimentos conciliatórios um futuro promissor para a diminuição, ou pelo menos para a resolução mais ágil dos litígios. O estudante é assim, questiona tudo. Quem de nós não possuía dúvidas sobre a validade dessas ações? Muitos colegas, advogados, se opunham à carta convite, como se opõem até hoje. Tem muitos ainda que não conhecem, né? Quer por motivos relacionados à falta de convicção quanto aos resultados, quer pelos costumes judicialescos que a nossa cultura engessou numa estrutura paternalista e que delega ao Estado a solução dos mais elementares problemas de relacionamentos ou de discórdias. É mais fácil o caminho da judicialização, quer para advogados, quer para as partes que lavam as suas mãos e aguardam o resultado híbrido e sem laços que acaba sendo proferido por um terceiro desinteressado. A justiça brasileira mantém em seus cartórios aproximadamente 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. 2 prêmios de loteria, né? Só que o custo é mais alto para a sociedade. Número que aumenta diariamente, que impede o jurisdicionado que obtenha com rapidez e eficácia desejada, o que todo mundo já sabe, aquela decisão. Para os magistrados, é uma carga sobre-humana. Assim, magistrados com excesso de trabalho, decisões de primeira instância passíveis de recursos, além de contestações habituais que legam, isso é importante, aos vitoriosos o rótulo que houve uma verdadeira justiça, e aos perdedores o descrédito humilhante da derrota. É assim. No curso nós aprendemos sobre o ganha-ganha e o ganha-perde. Hoje pela manhã, desembargador, eu conversava com meu filho, o mais velho, que está nesse momento lecionando, não pôde estar presente, e ele me disse algo interessante. Ele disse: pai, nós aprendemos a vencer sempre. Não nos interessa o empate. Na escola é assim. Na escola do ensino fundamental, o jogo tem que trazer o vencedor. A cultura do brasileiro é pela vitória. Nós não temos a cultura da pacificação social. As frases dos autores de processos, né, são sempre nesse sentido. Vitória, ganhei, você perdeu. Nós temos que mudar essa cultura. Eu quero encerrar, porque eu fiz muitas considerações e eu não quero cansá-los mais do que já cansei. Mas eu quero encerrar dizendo que foi uma escolha que eu acho, da minha parte principalmente, e sei que muitos colegas comungam comigo, que foi uma escolha definitiva a busca pela mediação e pela conciliação. Não se volta mais atrás depois
que conquistamos, eu acho que conquistamos, a palavra tem que ser essa, depois que conquistamos este novo conceito de acordo, de pacificação social. Quero agradecer muito o privilégio de estar aqui e o privilégio de ter estudado com vocês. Muito obrigado. E neste momento, teremos a entrega dos certificados da primeira turma de conciliadores e mediadores de Campinas. Pedimos às autoridades da mesa que se posicionem à frente deste plenário, por favor. Solicitamos aos formandos que, assim que nomeados, se dirijam à mesa para receberem os certificados dos seus professores. Chamamos então a nossa primeira formanda, Adriana Zacarias. Convidamos agora Adriele Camilo Moraes Medeiros. Chamamos agora Ana Cláudia Trindade Nogueira Jorge. Convidamos Ana Elisa Coracini. Ana Paula dos Santos Menezes Rojo. Araceli Neto Gonçalves.
Cristiane Machado Dias. Cristiano de Oliveira e Silva. Douglas Eduardo Alves. Elisa Cristina Barbie. Fabiana Regina Bizarro. Felipe Rodrigues Martinez. Fernanda Andrés von Zuben Macedo dos Santos. Fernando Silvestre. Edmeia Silvia Maroto. José Roberto Cândido Ferreira. Gisele Meireles Fonseca Inacarato. Jorge Alves de Lima Júnior.
Agora o orador da turma, Jorge Thanos. Jussara Castellic. Karen Bazeio Gandor. Lohana Luz. Magali Silvia de Oliveira. Marcos Ghiselini Castellic. Maria Salete Teixeira da Silva. Mário Zózoro Júnior. Maria Sampaio Andrade. Meire Aparecida Tráquio. Mirela Mandri.
Oswaldino Teixeira. Rafaela Cristina Canedo da Silva. Samuel de Figueiredo. Solange Maia de Barros Vitor. Sônia Maria Alves Ferreira. Será que você pulou Nidomar? Tá no N, Nidomar. Está arriscado. Ele veio, então? Veio, Tá está arriscado. presente. Tá. Segundo a Ana Paula. Tá. Nidomar da Silva Robeiro. Regiane Lopes Souza. Telan Jaime. Na verdade, me disseram que é Thelma Jaime. Tiago Gregório Donato Goulart de Assis. Regina Leite. Thaís Mariana Paladino.
Deixamos de chamar algum formando? Todos? Então, uma salva de palmas a todos vocês, por favor. Solicitamos às autoridades que retornem a seus lugares. Agora eu vou sentar aqui. Chamamos neste momento os alunos Karen, Felipe, Elisa, Meire e Tiago, para que entreguem presentes aos professores. Agora os alunos presentearão a diretora Jussara. Com a palavra, o vereador Luiz Henrique Cirilo, para o encerramento desta cerimônia. Bom, eu confesso a todos os presentes que, na organização dos trabalhos, eu imaginava que o momento mais importante seria no início da fala. Eu ficaria, de alguma maneira, um pouco nervoso, isso eu demonstrei, não foi nenhum tipo de teatro. A letra não ajudou, mas eu confesso que o clima, naquele momento, impediu que eu tivesse uma leitura de acordo com aquilo que estava escrito. Não foi falha do cerimonial. Mas eu tenho que afirmar a todos os presentes que, ao cumprimentar cada formando, eu participava, eu voltava no tempo quando eu me formei.
E eu via no semblante de cada um dos formandos a alegria, a satisfação. E não deveria realmente ser diferente. Haja vista que vocês estão, a partir de hoje, habilitados a exercer essa dádiva, que é tentar conciliar, tentar mediar seres humanos. E isso é extremamente difícil. Só algumas pessoas são capacitadas, não só no que se refere à habilitação, mas terem o dom, a plenitude de, através da experiência profissional, realizar essa esperança, esse desejo de todos aqueles que procuram o judiciário de ver aparado a sua demanda. Eu quero fazer um cumprimento às professoras. Reitero, a professora Cristiane, a professora Gisele, a professora Raimunda, e a professora Beatriz, e o professor Thanos, e agora eu vou fazer a maior justiça de todos, a professora Sueli. Deixei de citá-la, muito embora estivesse aqui, mas a ausência da senhora na mesa fez com que eu induzisse a essa omissão. Cumprimento-as, pois tenho comigo que a participação do professor é fundamental em qualquer formação e em qualquer faixa etária. Por isso, sirva também como exemplo que outras turmas virão, e a participação da senhora será de extrema importância. Quero fazer um cumprimento ao Rafael Jorge Thanos, representando a OAB, filho de um casal de amigos, mas mais do que agora o casal. Falo por você, viu, Rafael? Que você continue mesmo, nesse início de trajetória profissional, cumprindo esse papel, tentando doar parte do seu dia, do seu horário, com esse trabalho voluntário e gratuito que você exerce para a OAB e, consequentemente, para os cidadãos de nossa cidade. Parabéns. Quero fazer um cumprimento ao doutor Rafael Flores, juiz da cidade de Montemor. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que realiza à frente dessa nossa vizinha e amiga cidade. Desembargadora Lígia Bisoni, mais do que representar, evidentemente, uma autoridade do Tribunal de Justiça, Vossa Excelência enaltece os quadros da magistratura paulista, como eu havia dito anteriormente, por sua trajetória na magistratura e por sua trajetória na OAB. Saiba e leve consigo, Vossa Excelência está emprestada para a magistratura. Desembargador Vandercy Alves, é extremamente honroso participar de uma solenidade cuja formação de 65 pessoas hoje que estão qualificadas e habilitadas para exercer a função de mediador conciliador, foi um dia sonhada por Vossa Excelência, antes mesmo da criação, agora eu vou falar, Sejusc, antes mesmo da criação, o senhor já pensava, já projetava. E quando o senhor compartilhou esse sonho com outras pessoas, culminou no ano de 2015, e Vossa Excelência, que exerce esse trabalho há 37 anos na magistratura do Estado de São Paulo, viu, no ano de 2015, neste ano, uma lei que faz justiça, por ora com valores singelos, simples, aos mediadores e conciliadores, mas que, com certeza, alterações, inclusive no próprio orçamento do Estado, permitirão um reconhecimento mais do que justo. Mas leve, desembargador, o meu cumprimento de todos os vereadores dessa casa, porque é fundamental. Tenho comigo que não se faz justiça sem advogados, mas é fundamental também reconhecer que, quando a presença do mediador, do conciliador, ela está amparada com o objetivo de tentar resolver conflitos, pronto, estamos próximos de tentar entender esse ser tão complexo que é o ser humano. Professora Jussara Rodrigues Sartini. Na medida em que eu cumprimentava as professoras, evidentemente, a senhora, como diretora e também professora dos cursos Mediata, poderia se sentir representada, mas sinto-me na obrigação de cumprimentá-la de forma diferenciada, pois não é fácil, e todos aqueles, e aqui nós estamos numa fase da maturidade, todos aqueles que têm o propósito de promover cursos, palestras, qualificação profissional, encontram uma série de obstáculos. Começa de ordem financeira até de ordem, inclusive, estrutural. E Vossa Excelência, me permita chamá-la assim também, porque
é essa qualificação que vejo nesse momento, teve a grandeza, a sabedoria e o impulso de não se curvar. Parabéns pela iniciativa e espero estar presente em outras formaturas. Sempre que eu presidir uma sessão, eu vou permitir qualquer quebra de protocolo. E a professora Beatriz quer fazer algumas considerações. Boa noite. É rapidinho. Muito obrigado. Ju, sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Parabéns para todos. Eu havia falado antes da professora Beatriz que sempre quando eu presido uma sessão, e quem nos acompanha pode ter certeza disso, quando houver e a causa for nobre, eu quebro qualquer protocolo. E a causa foi, na medida que o professor tem direito sempre a falar. Mas eu confesso a vocês que a única coisa que eu não fui democrático, e agora eu posso falar porque nós estamos no apagar das luzes da solenidade, viu, Thanos? Foi quando eu fui convidado a ser paraninfo e aceitei. A única coisa que eu não fiz foi pedir recontagem dos votos, que eu poderia perder. E daí eu achei por bem permanecer assim. Eu quero deixar consignado, eu que já participei da OAB muitos anos, como diretor da OAB, como coordenador das provas da OAB durante vários anos, eu entreguei muitas carteiras da OAB. E essa solenidade não é nada diferente. Evidentemente, funções totalmente diferentes, mas dando a importância a cada uma, de acordo com o seu tempo e lugar, eu quero deixar consignado o que eu sempre consignei. Nenhum dos formandos recebeu esse certificado por si só. Teve a participação da família. Foram momentos em que vocês abriram mão de um lazer, de um compromisso profissional, de um compromisso até às vezes pessoal, para estarem aqui. Ao lado de vocês, a esposa, o pai, o filho, também abriram mão de ter vocês ao lado para que vocês tivessem essa qualificação. Por isso, eu acho mais do que justo que esse certificado seja dividido com cada um familiar, principalmente os que estão presentes nessa noite de hoje. E eu quero aqui, com muito respeito, sem demérito a qualquer um familiar dos formandos, eu quero fazer um destaque aqui ao pai da Meire Tráquio. Está lá no fundo, está lá em cima. O senhor Domingos Tráquio. Ele está de cadeira de roda. Apesar das adversidades, apesar dos problemas de locomoção, ele não se curvou para estar aqui para prestigiar a filha e a todos os formandos. É isso que é o espírito de família que vocês deram uma verdadeira aula a todos nós. Como paraninfo, eu não posso deixar de me colocar sempre à disposição. Hoje foi apenas uma formalidade, uma solenidade, mas eu estarei sempre à disposição no sentido de orientá-los, no sentido de encampar as principais demandas do conciliador e do mediador. O deputado estadual Fernando Capês está em São Paulo, é do meu partido, e eu estou aqui em Campinas. O que precisarem, me coloco à inteira disposição. Agora é hora de terminar. Consequentemente, ainda temos tempo no dia de hoje, ainda dá tempo de comemorar. E como paraninfo, como padrinho de vocês, eu tenho que falar. Comemorem bastante, e se beber, não dirijam. Tendo cumprido tudo que dispõe a solenidade da formatura de capacitação e mediação da primeira turma de Campinas, com muito orgulho e com muita honra, eu agradeço a todos vocês e declaro encerrada a presente reunião. Boa noite. Gente, mas os professores pedem que vocês venham aqui para frente para a foto oficial dos formandos.
TV Câmara, Campinas.